Oi, meus amores! Hoje estamos aqui para ver a segunda parte dos critérios de divisibilidade. A gente viu na aula anterior os critérios de quando o número é divisível por 2, 3, 4 e 5. Hoje nós vamos relembrar esses e vamos ver quando o número é divisível por 6, 9 e 10, certo? Vamos lá? A gente tinha visto que o número é divisível por 2 quando? Quando que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Então, todo número par, ele é divisível por 2. Mas quando que ele é par? Quando o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um número onde o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número ele vai ser par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Esses critérios, eles facilitam, porque a intenção do critério de divisibilidade é olhar para o número e ver se ele vai ser divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 10, sem a necessidade de efetuar a divisão, tá? Então, ele é divisível por 2 quando ele é par, ok? Mais fácil que fazer malabarismo com prato, né? Vamos continuar. A gente viu também que o número ele é divisível por 3 quando? Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 3. Quando que ele é divisível por 3? Botei um exemplo aqui, 744. Então, quando eu somar todos os algarismos do número, o 7 mais 4 mais 4, somando todos os algarismos do número 744, a soma vai dar 15. Esse resultado, 15, é divisível por 3? Sim, eles têm na tabuada do 3, 3 vezes 5, 15. Então, 744 é divisível por 3. Se eu efetuar a divisão, essa divisão vai dar exata, ok? Vimos também que o número é divisível por 4. Ele é divisível por 4 quando? Os últimos dois algarismos. Aí, quando é divisível por 4, nós vamos analisar apenas os dois últimos algarismos. Quando ele terminar em 0, 0, esses dois últimos algarismos for 0, 0, ou os dois últimos algarismos, eles formam um número divisível por 4. Exemplo, 700 termina em 00, então ele é divisível por 4. Outro exemplo, 9.800. Os dois últimos algarismos são 00, então é divisível por 4. Não há necessidade de efetuar a divisão, porque eu já sei que a divisão vai dar exata, porque termina em 00. Os dois últimos algarismos são zeros. Ou eles formam um número divisível por 4. Exemplo, 916. Se eu observar aqui, 16, os dois últimos algarismos formam o número 16. 16 é divisível por 4? É. 4 vezes 4, 16. Tem 16 na tabuada do 4. Então, 916 é divisível por 4. Outro exemplo, 932. Vou analisar os dois últimos algarismos que formam o número 32. 32 tem na tabuada do 4? Tem. 4 vezes 8, 32. Então, 932, ele vai ser divisível por 4. Se eu efetuar a divisão, vai dar exata. Mas o critério, como eu já falei, ele serve para mim olhar o número e ver se ele vai ser divisível por 4, sem a necessidade de efetuar a divisão. Captaram? Vimos também que quando que um número é divisível por 5? O número ele é divisível por 5 quando? Quando o último algarismo ele for 0 ou 5. Então, eu vou olhar só o último algarismo para saber se ele é divisível por 5. O último algarismo vai ter que ser 0 ou 5. Um exemplo, 890, o último algarismo é 0, então é divisível por 5. Outro exemplo, 70, o último algarismo é 0, então é divisível por 5.
Outro exemplo, 225. O último algarismo é 5, então ele é divisível por 5. E 905. O último algarismo é 5, então este número também é divisível por 5. Então, o último algarismo sendo 0 ou 5, esse número com certeza é divisível por 5. Posso efetuar a divisão que vai dar exata. Mais fácil que fazer malabarismo com bola de olhos fechados, não é? Então, foi isso que vimos até agora. Continuando, a gente vai fazer a correção da última atividade, que diz assim, ó, marque com X os números que são divisíveis por 2. Então, aqui eu tenho a primeira questão, que era para mim fazer um xizinho em todos os números que são divisíveis por 2. Quando fala os números que são divisíveis por 2, pode ter mais de um. Quando fala qual número, é um só. Quando fala quais ou os números, pode ser mais de um. Então, ele é divisível por 2 quando ele é par. Então, eu vou olhar o último algarismo. 7.970, o último algarismo é 0. Então, esse número é par. Então, ele é divisível por 2. Marquei ele. 881, o último algarismo é 1, é ímpar. Então, esse número ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Outro, 752, o último algarismo é 2. 2 é par, então o número inteiro vai ser par. Então, ele é divisível por 2. 7.654, vou olhar o último algarismo que é 4. É par, então todo número ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. E 9.007, o último algarismo é 7. 7 é ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, os números divisíveis por 2, 7.970, 752 e 7.654, porque os últimos algarismos são pares. Então, o número inteiro, ele é par, certo? A outra questão, que está aqui nessa coluna direita, pedia para marcar um X em todos os números que são divisíveis por 3. Lembrando que o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Então, 893, eu vou somar todos esses 3 algarismos. 8 mais 9 mais 3 dá 20. Tem 20 na tabuada do 3? Não. 20 não é divisível por 3. Então, 893 também não vai ser divisível por 3. Agora, 18.900. Eu vou somar só 1, 8 e 9. Por quê? Qualquer número, o zero adicionado a qualquer número, ele não vai alterar o valor, tá? Então, eu vou somar 1 mais 8 mais 9, que deu quanto? 18. 18 é divisível por 3? É, tem 18 na tabuada do 3. 3 vezes 6, 18. Então, 18.900, ele é divisível por 3. Posso efetuar a divisão que vai dar exata. Outra alternativa aqui era 996. Vou somar esses 3 algarismos. 9 mais 9 mais 6, que deu quanto? 24. 24 é divisível por 3? É, tem 24 na tabuada do 3. Tem 3 vezes 8, 24. Então, é divisível por 3, o 996. Agora, 9.927. Vou somar os 4 algarismos. 9 mais 9 mais 2 mais 7, que deu quanto? 27. 27 é divisível por 3? É. Tem 27 na tabuada do 3. 3 vezes 9, 27. Então, esse número inteiro, 9.927, é divisível por 3. Posso efetuar a divisão que vai dar exata. E o último, 1.345, eu vou somar os 4 algarismos. 1 mais 3 mais 4 mais 5, que deu quanto a soma? 13. 13 é divisível por 3? Não, não tem 13 na tabuada do 3. Então, 1.345 não é divisível por 3. Essa divisão não daria exata, certo? Outra alternativa que tinha na atividade era para marcar todos os números que são divisíveis por 4.
Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser 0, 0 ou formar um número divisível por 4. Então, eu vou analisar apenas os dois últimos algarismos. 14. 14 é divisível por 4? Não, não tem 14 na tabuada do 4, então não é divisível por 4. 716. Vou olhar os dois últimos algarismos, formam o número 16. 16 é divisível por 4? É, tem 16 na tabuada do 4. 4 vezes 4, 16. Então, 716 é divisível por 4. Agora, 8.700. Vou olhar os dois últimos algarismos. Opa, 0, 0. Então, é divisível por 4. 6.744. Vou olhar os dois últimos algarismos. Que número formou? 44. Opa, 44 é múltiplo de 4, porque 11 vezes 4 é 44. Então, se é múltiplo de 4, também é divisível por 4. Então, 6.744 vai ser divisível por 4. E 100, vou olhar os dois últimos algarismos, 0, 0. Também é divisível por 4. O único número que não foi divisível por 4 foi o 114. O restante, todos são divisíveis por 4. E a última pedia para marcar também todos os números divisíveis por 5. Lembrando que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, eu vou analisar o último algarismo apenas. Se ele for 0 ou 5, ele é divisível por 5. 870. O último algarismo é 0, então é divisível por 5. 245. O último algarismo é 5, então também é divisível por 5. O outro exemplo, 8.672. O último algarismo é 2, então não é divisível por 5. 1.009. O último algarismo é 9, então não é divisível por 5. E 1465, o último algarismo é 5. Então, ele é divisível por 5, porque o último algarismo é 5. Então, para ser divisível por 5, o último algarismo tem que ser 0 ou 5. Captaram? Fácil, né? Agora, vamos continuar. Agora, a gente vai ver quando que o número é divisível por 6, 9 e 10. O número é divisível por 6 quando? Quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, o número ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que formar um número divisível por 3. Então, ele vai ser divisível por 6 quando ele for par ou quando ele for divisível por 3. Então, ele tem que ser par e divisível por 3 ao mesmo tempo. Mas como isso? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo, qual número é divisível por 6? Primeiro número, 876. Então, lembrando, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que formar um número divisível por 3 para ser um número divisível por 6. Tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, tem que saber o critério do 2 e do 3. Primeira coisa que eu vou ver, o último algarismo é 6. É par, então ele é divisível por 2. Se ele é par, então eu vou verificar se a soma dos algarismos vai ser um número divisível por 3. Então, agora, se ele é par, eu somo os algarismos. 8 mais 7 mais 6, que deu quanto? 21. 21 é divisível por 3? É, 3 vezes 7, 21. Então, esse número, eu tenho certeza absoluta que é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Captaram? Outro exemplo, 391. Vou olhar o último algarismo, 1. 1 é ímpar. Se ele é ímpar, ele já não é divisível por 2. Então, ele já não vai ser divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Se ele já não é por 2, eu nem preciso verificar se ele é por 3. Ele já não vai ser divisível por 6. Mole, mole, né? Vamos outro exemplo. 1574. Então, tá aqui, 1574. Vou olhar o último algarismo. É par, então é divisível por 2. Aí, eu tenho que somar para ver se ele é por 3 também.
Então, eu vou efetuar a soma de todos os 4 algarismos. 1 mais 5 mais 7 mais 4. Que deu quanto? 17. 17 é divisível por 3? Não, não tem 17 na tabuada do 3. Então, esse número, ele não é divisível por 6. Porque ele é divisível por 2, mas ele não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6, ok? Outro exemplo aqui embaixo, 78. Vou olhar o último algarismo. Opa, é par, é divisível por 2. Se é divisível por 2, eu vou efetuar a soma. Vou somar os dois algarismos, 7 mais 8, 8 mais 7, que deu quanto? 15. 15 é divisível por 3? É. Tem 15 na tabuada do 3. 3 vezes 5, 15. Se ele é divisível por 2 e por 3, esse número, ele é divisível por 6. Posso dividir por 6, que a divisão vai dar exata, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele é par e a soma dos algarismos formou um número divisível por 3. Outro exemplo, 345. Vou olhar o último algarismo, 5. 5 é ímpar, já não é divisível por 2, então ele não é divisível por 6. O 345 é ímpar, então se ele não é divisível por 2, ele já não vai ser divisível por 6, ok? E o outro exemplo, 8.970. Vou olhar o último algarismo aqui, que é 0. Opa, 0 é par. Então, 9.870 é par. Agora, eu vou efetuar a soma dos algarismos para ver se é divisível por 3, porque eu sei que ele é por 2. Somando 9 mais 8 mais 7. O zero não precisa, porque qualquer número adicionado a zero não vai alterar o valor. Então, 9 mais 8 mais 7 deu 24. Tem 24 na tabuada do 3? Tem, 24 é divisível por 3, porque 3 vezes 8 é 24. Então, esse número, 9.870, ele vai ser divisível por 6, porque ele é por 2 e 3 ao mesmo tempo. Fácil, né, gente? Vamos para o próximo critério? Quando que o número é divisível por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9. É quase igual divisível por 3. Por 3, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 3. E por 9, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 9. Então, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 9. Mas como isso? Vamos ver alguns exemplos. Qual dos números vai ser divisível por 9? Então, eu tenho aqui 876. Então, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 9. Então, eu vou somar os 3 algarismos. 8 mais 7 mais 6, que deu quanto? 21. 21 é divisível por 9? Não, não tem 21 na tabuada do 9. Então, 876, ele não é divisível por 9. Pronto. Outro exemplo, 391. Vou somar os 3 algarismos. 3 mais 9 mais 1, que deu quanto? 13. Essa soma 13 é divisível por 9? Não, não tem 13 na tabuada do 9. Então, 391 também não é divisível por 9. Outro exemplo, 2.574. Vou somar os 4 algarismos. 2 mais 5 mais 7 mais 4, que deu quanto? 18. Essa soma 18 é divisível por 9? É. Tem 18 na tabuada do 9. 2 vezes 9, 9 vezes 2, 18. Então, é divisível por 9. 2.574, ele é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos formou um número que é divisível por 9. Se eu efetuar a divisão, óbvio que vai dar exata. Outro exemplo, 297. Vou somar os 3 algarismos, 2 mais 9 mais 7. Somando os 3 algarismos deu 18. 18 é divisível por 9? É. 9 vezes 2, 18. Então, 297 é divisível por 9. Se eu dividir, óbvio que a divisão vai dar exata.
Outro exemplo, 345. Vou somar os três algarismos. 3 mais 4 mais 5. Igual tá aqui, ó. 3 mais 4 mais 5. Que deu quanto? 12. 12 é divisível por 9? Não, não tem 12 na tabuada do 9. Então, 345 não é divisível por 9. E o último exemplo, 9.873. Vou somar os quatro algarismos. 9 mais 8 mais 7 mais 3, que deu quanto? 27. Opa, essa soma 27 é divisível por 9? É. Tem 27 na tabuada do 9. 9 vezes 3, 27. Então, esse número 9.873 é divisível por 9, porque a soma dos algarismos formou um número divisível por 9. Então, os números divisíveis por 9 foram 297, 2.574 e 9.873, porque a soma dos algarismos formou um número divisível por 9. Mole, mole, né? Vamos para o próximo. Quando que o número é divisível por 10? Então, um número é divisível por 10 quando o último algarismo for 0. Se ter 0 no último algarismo, ele é divisível por 10. Então, ele é divisível por 10 quando terminar em 0, o último algarismo for 0. Mas como? Vamos ver algum exemplo. Esse é fácil, né, gente? Então, qual número é divisível por 10? 806, esse primeiro exemplo. Qual é o último algarismo? 6. Para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0. Então, esse número não é divisível por 10. Outro exemplo, 790. Vou olhar o último algarismo, 0. Se o último algarismo é 0, esse número é divisível por 10. Se eu dividir por 10, vai dar 79. A divisão vai dar exata. Outro exemplo, 1004. Eu vou olhar o último algarismo. O último algarismo é 4. Opa, então ele não é divisível por 10, porque o último algarismo não é 0. Próximo exemplo, 7.000. Vou olhar o último algarismo, 0. Então, se o último algarismo é 0, 7.000 é divisível por 10. Posso dividir, que a divisão vai dar exata. Outro exemplo, 105. 105, eu vou olhar o último algarismo, que é quanto? 5, o último algarismo é 5. É 0? Não. Então, ele não é divisível por 10. E outro exemplo, 9.870. Vou olhar o último algarismo. É 0. Então, se ele é 0, ele é divisível por 10. Então, para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0. Daí vai ser um número divisível por 10. Fácil, né? Vamos ver alguns exemplos. Só lembrando, é divisível por 6 quando ele é por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ele é por 9 quando a soma dos algarismos forma um número divisível por 9. E ele é divisível por 10 quando o último algarismo for 0. Mole, mole, né? Então, ó, vamos continuar no mesmo raciocínio. Marque com X, eu quero todos os números que vão ser divisíveis por 6. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, 993. Para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Vou olhar o último algarismo. 3 é par? Não. Então, ele já não vai ser divisível por 6, porque ele não é divisível por 2. Outro exemplo, 2004. Vou olhar o último, ele é ímpar, então não vai ser. 2004. 2004 é par. Se ele é par, então, ele é divisível por 2. E eu vou somar os algarismos, o 2 e o 4. 2 mais 4, 6. 6 é divisível por 3? É, tem na tabuada do 3. Então, 2004, ele é divisível por 6, porque ele é par e a soma dos algarismos formou um número divisível por 3. Outro exemplo, 714. Vou olhar o último algarismo. É par? Se ele é par, então eu vou efetuar a soma dos três algarismos. 7 mais 1 mais 4, que deu 12. 12 é divisível por 3? É,
3 vezes 4, 12. Tem 12 na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 2 porque é par e por 3 porque a soma dos algarismos formou o número divisível por 3. Então, ele é divisível por 6, porque ele é por 2 e 3 ao mesmo tempo. Outro exemplo, 776. Ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Agora, eu vou ver se ele é divisível por 3. Vou somar os 3 algarismos, 7 mais 7 mais 6, que deu quanto? 20. 20 é divisível por 3? Não, não tem 20 na tabuada do 3. Então, ele não é divisível por 6, então eu não vou marcar o X. E o último exemplo, 892. 892, 2 é par, então eu vou efetuar a soma dos algarismos. 8 mais 9 mais 2, que deu quanto? 19. 19 é divisível por 3? Não, não tem 19 na tabuada do 3, então esse número não é divisível por 3. Então, não vai ser divisível por 6, porque ele é por 2, mas não é por 3. Tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. Então, os únicos divisíveis por 6 foi 2004 e 714. Agora, eu quero os divisíveis por 9, aqui nessa segunda coluna direita. Tenho alguns exemplos aqui. Lembrando que para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que formar um número que esteja na tabuada do 9, que seja divisível por 9. Então, eu vou somar os 3 algarismos do 993. 9 mais 9 mais 3 deu 21. Tem 21 na tabuada do 9? Não, então não é divisível por 9. 1004. Eu vou somar todos os algarismos, o 1 e o 4. Lembrando que o 0 eu não preciso somar, porque não vai alterar o meu valor. 1 mais 4 é 5. Tem 5 na tabuada do 9? Não, então também não é divisível por 9. Agora, é 144. Eu vou somar os 3 algarismos. 1 mais 4 mais 4, que deu quanto? 9. 9 é divisível por 9? É. 9 vezes 1, 9. Então, 144 é divisível por 9. Se eu dividir, vai dar exata. 594, vou somar os 3 algarismos. 5 mais 9 mais 4, deu quanto? 18. Tem 18 na tabuada do 9? Tem, então 18 é divisível por 9. Então, 594 também vai ser divisível por 9. E o último, 892, eu vou somar os 3 algarismos. 8 mais 9 mais 2, que deu quanto? 19. 19 é divisível por 9? Não, não tem 19 na tabuada do 9. Então, ele não é divisível por 9. Os únicos divisíveis por 9 foram 144, que a soma deu 9, e 594, que a soma deu 18. Ambos são divisíveis por 9. Mole, né? E eu quero os números divisíveis por 10. Tem alguns exemplos aqui. Lembrando que o número é divisível por 10 quando o último algarismo for 0. 990. Aqui o primeiro exemplo, o último algarismo é 0. Então, ele é divisível por 10. 1004. O último algarismo é 4. Então, ele não é divisível por 10. Então, eu não marco. 750. O último algarismo é 0. Então, 750 é divisível por 10. 8002. Qual é o último algarismo? 2. Então, ele não é divisível por 10, porque o último algarismo não é 0. 7.610. Vou olhar só o último algarismo. É 0. Então, é divisível por 10. E 1003, o último algarismo é 3. Então, ele não é divisível por 10, porque para ser divisível por 10, o último algarismo tem que ser 0, certo? Então, espero que tenham lembrado as propriedades que a gente viu, que tenham compreendido quando que o número é divisível por 6, 9 e 10. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo grande no coração de todos, espero que estejam todos bem, tá? E espero que a gente se veja em breve. Estou com saudade de todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo da professora Sheila. Bem grandão. Tchau.